Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tomai os vossos assentos. Graças a Deus, estamos aí mais um dia, na graça, na presença, na misericórdia do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Jeremias. É uma mensagem bem conhecida. Jeremias, conhecido como profeta chorão. Chorão porque ele teve motivo, né? Então, é chamado do profeta chorão, no capítulo 29. Todos encontraram? Uma carta a qual Jeremias ele escreveu para os irmãos que estavam ali cativos na Babilônia. É interessante que depois que o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor mandou com que eles fossem levados a cativo. E essa situação de cativeiro não foi Nabucodonosor que levou, mas sim o próprio Senhor usando a Nabucodonosor como seu instrumento para assim castigar os filhos de Israel por causa da sua desobediência. E aí nós vemos que Jeremias ele escreve essa carta porque algumas pessoas, alguns profetas, quase no finalzinho da carta, ele estava dizendo, teve alguns motivos por qual ele escreveu, e um desses é que alguns dos profetas estavam profetizando e dizendo que os filhos de Israel iriam voltar, que eles não iriam ficar em cativeiro. Porém, Jeremias ele escreve a carta dizendo para que os irmãos fossem para aquele lugar, para que eles se assentassem ali, para que eles constituíssem família naquele lugar, para que eles plantassem, para que eles vivessem naquele lugar. Aí o versículo de número 1 ao versículo 3 diz assim: e essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo. Então, essa carta de Jeremias foi endereçada tanto aos líderes, quanto ao povo, quanto aos sacerdotes. Aí o versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Quem? Deus. Foi Deus que o transportou. Edificai casas. Olha a ordem do Senhor. Imagina, o povo acabou de ser levado em cativeiro. O povo está habitando em terra estranha. O povo são prisioneiros naquela cidade. Um povo que está sem esperança, que está sem motivação, porque foi totalmente desraigado, foi arrancado pela raiz da sua cidade. Muitos dos seus morreram, agora eles estão numa cidade como servo. Aí vem a ordem de Deus. Versículo de número 5. Edificai casa e a habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos.
e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha a ordem do Senhor. Aonde você está, constitui família. Aonde você está, continue plantando, continue vivendo, continue prosperando e ore pelas pessoas daquela cidade. Orem pela cidade, orem pelos líderes. Foi a ordem do Senhor. Continuando, o versículo de número 7 diz: para procurar a paz para a cidade, orando por ela. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Então os profetas estavam dizendo: vai haver vitória, Deus vai nos trazer de volta, olha, Deus vai arrancar novamente, Deus vai, enfim, várias profecias, dizendo uma falsa esperança para os filhos de Israel, enquanto a esperança estava em que eles estivessem ali, em que eles constituíssem família naquele lugar. Versículo 9: porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Aí o Senhor faz promessas. Aí o versículo de número, vamos continuar aqui só para a gente. Versículo 10: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então o que o Senhor falou? O Senhor falou assim: vocês não vão voltar agora, daqui 70 anos que eu vos trarei de volta. Aí versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual era o fim? Que eles fossem trazidos de volta. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O versículo chave para nós nessa noite: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, entenda, os filhos de Israel tinham pecado, pecou, agiu de uma maneira errada, agiu. Porém, uma lição que eles precisavam aprender era que não importava onde eles estavam, o importante era com quem eles estavam. Não importa a situação que nós estamos, as dificuldades que estamos passando, a situação, os problemas, as tristezas, as angústias, as perdas, as aflições, um sonho, um projeto que fizemos de uma faculdade, de um trabalho, de uma casa, de uma família, de amigos, e de repente tudo foi frustrado. Não importa essa situação, o importante é com quem nós estamos. Se o nosso coração está em Deus, se o nosso coração está nas promessas do Senhor e na sua palavra. Porque se então estivermos na palavra do Senhor, não importa onde nós estivermos, aonde estivermos, Deus irá nos abençoar e nos dar vitória. Porque os olhos de Deus não é como os nossos olhos. Os nossos olhos, nós vemos aquilo que está em nossa volta. Enxergamos um deserto, enxergamos um monte, enxergamos um vale, enxergamos o cativeiro, enxergamos uma prisão, enxergamos o lamaçal, enxergamos a escuridão. Mas Deus não, Ele enxerga para as nossas vidas os seus planos no meio dessas dificuldades que passamos.
Porque às vezes estamos no meio de uma frustração, no meio de um deserto, no meio de uma aflição, e Deus está tratando conosco naquele lugar para nos exaltar e mostrar que Ele é conosco na onde nós estivermos. Às vezes as nossas preocupações é com a viagem que iremos fazer ainda o ano que vem, com o casamento que ainda não foi realizado, com a faculdade que ainda não fizemos, com o trabalho que a porta ainda não se abriu, mas a preocupação é de Deus para conosco, é mudar o nosso pensamento, é mudar o nosso coração para um coração de confiança e obediência a Ele, para que Ele possa nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então, os filhos de Israel tinham errou, mas o fim que Deus esperava era um fim de paz, era um fim de bênção, era um fim de vitória. O que Deus queria para eles era algo muito maior do que os olhos deles poderiam enxergar. Às vezes nós olhamos e vemos, Senhor, eu não estou enxergando as tuas promessas. Porque as promessas do Senhor, nós queremos enxergar com esses olhos. E as promessas do Senhor nós não enxergamos quando Ele fala, quando Ele diz para nós que vai nos dar, com os olhos carnais, é com os olhos espirituais, nós temos que tomar posse. Lembra dos filhos de Israel? Deus, Ele disse para os filhos de Israel, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Eu vou abençoar vocês. Aonde vocês pisarem a planta dos vossos pés, será de vocês. Tudo que vocês fizerem, vocês serão prósperos. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo na terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó. Deus prometeu. Aí os filhos de Israel passou 40 anos no deserto, depois mais 7 anos em peleja. 47 anos para tomar posse daquilo que Deus prometeu para eles. Porque o problema não estava em Deus. Não é porque era o tempo de Deus, é porque era o tempo do povo de se converter e fazer tudo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Deus faz as promessas dele para nós, mas somos nós que saímos da posição na qual Deus nos prometeu e nos confiou a ficar, que é uma posição de oração, de obediência e de santidade. Erramos, falhamos, saímos da vontade de Deus e queremos que mesmo assim Deus cumpra aquilo na qual Ele nos alertou, para que nós ficássemos na posição, e não ficamos. Aí temos pessoas no meio de um deserto, pessoas no meio de um campo árido, pessoas no meio de um calabouço, pessoas em covas de leões, pessoas no meio da fornalha, pessoas no meio de uma guerra, numa peleja, já pensando em voltar atrás, em recuar ou desanimar. Porque acha que Deus o abandonou. Mas não importa, aonde nós estivermos, o que importa, pastor, então, é com quem eu estou. Se é com Deus. Ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E eu serei achado por vós. Mas eu preciso buscar a Deus. Eu preciso abrir o meu coração a Deus. Às vezes as pessoas se contentam, eu não estou pregando aqui que você deve se enriquecer, mas eu não estou pregando aqui que você deve se contentar com a luta, com a prova. O que eu estou precisando
do Senhor, que você entenda, é que não importa se você estiver ganhando um salário mínimo, 10 salários, se você tem uma casa enorme, ou se você tem um barraquinho, não importa se você tem um carro novo, se você anda de bicicleta ou anda de ônibus, mas o importante é que Deus está com você, e você louva a Deus por tudo aquilo que Ele tem, e Ele vai fazer através da sua santa e gloriosa vontade. É te transformar, é te limpar, te purificar, para levar para o céu. Aonde está o seu coração? Nós olhamos e vemos jovens de 7 anos de idade profetizando e pregando a palavra de Deus, mas olhamos pessoas com 30 anos de evangelho e não faz nada para Deus. São escolhas que fazemos. Com quem queremos estar, com quem queremos andar, com o Espírito Santo ou com a vaidade do mundo? Os filhos de Israel fizeram uma escolha. Agora eles tinham que pagar um preço altíssimo. Passa 70 anos longe da sua terra, morrer na terra de cativeiro, se angustiar e perder todas as promessas de Deus para as suas vidas. Para a nação, a promessa estava ali, viva, mas pessoalmente, aquela geração tinha perdido. E a nossa geração não podemos perder essa oportunidade de estar com Deus, vivenciar as promessas de Deus, olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor fez uma promessa e eu quero ficar na tua vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não tirar proveito da situação. Como, pastor, tirar proveito? Tirar proveito na situação. Fiquei desempregado, tenho oportunidade de fazer a obra do Senhor. Tenho tempo para pregar a palavra de Deus. Tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Não consigo mais fazer a faculdade. Vou estudar a Bíblia e vou orar a Deus, dizer: Deus, hoje eu estou estudando a tua palavra. Esse tempo que foi me tirado da faculdade, eu vou estudar a tua palavra, mas eu quero ainda continuar na promessa da faculdade, fazer uma faculdade para a glória do teu nome, mas não desistir dos projetos de Deus para a sua vida, não entregar de bandeja nas mãos do diabo as promessas que Deus um dia fez para a sua vida. As promessas pessoais, as promessas ministeriais, as promessas sentimentais, temos que agarrar e dizer: eu vou ficar fazendo a vontade de Deus, eu vou ficar nas promessas de Deus, porque o que Ele prometeu é meu. O que Ele prometeu é meu, é teu. Temos que pegar as promessas do Senhor e falar: eu vou segurar com toda a força dos meus braços espirituais, através da oração, do jejum e da vontade de Deus. Os filhos de Israel perdeu a terra que manava leite e mel. Agora estava numa terra que não era sua. Tinha que sobreviver. Esta é a verdade. Sobreviver e orar por aquela cidade, orar pelaquela situação, orar por tudo aquilo, para que Deus abençoasse, para que Deus desse vitória. Deus abre a porta de emprego. Aí nós olhamos para o emprego, não é aquele emprego que queríamos, mas foi a porta que Deus nos deu. Vamos orar, louvar a Deus, abençoar aquela empresa através da nossa oração, para que Deus possa prosperar aquela empresa, para que nós também venhamos ser prósperos naquele lugar. Deus, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, mas nós precisamos entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas e ficar na vontade dEle. Fizemos escolhas erradas, Israel também fez, mas mesmo assim o pensamento de Deus era bom. Mesmo assim o pensamento de Deus era de prosperidade para Israel, era de livramento. Aí vem as promessas, na qual o Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu através da sua palavra, as promessas que Deus nos fez através dos profetas, através das pregações. Nós precisamos ouvir e dar crédito a tudo aquilo que o Senhor tem nos falado.
O Senhor Jesus diz: todos aqueles que ouvem a minha voz e seguem são meus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Imagina, a pessoa chega numa empresa com a intenção de ser um CEO. Lá, top. O que ele tem a oferecer para a empresa? O ensino médio. Mas ele quer ser CEO. O que ele tem que fazer? Ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás, mostrar que realmente ele quer aquilo que ele busca. Nós queremos as promessas de Deus nas nossas vidas. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Orar, viver em santidade, viver em obediência na palavra de Deus. Buscar ao Senhor de todo o coração. Buscar em nós e aproveitar a situação. E louvar a Deus pela situação. Imagina, o solteiro diz: eu queria estar casado. Aí quando está casado, ai, que saudade quando eu era solteiro. O que está desempregado, nossa, que saudade quando eu trabalhava. Está trabalhando, ai, que saudade quando eu estava desempregado. Ah, quando eu estava desempregado eu fazia a obra do Senhor, agora eu não tenho tempo de fazer a obra do Senhor. O crente não pode viver reclamando, tem que aproveitar a situação. E louvar a Deus. Eu estou trabalhando, glória a Deus, vou contribuir na obra do Senhor. O tempo que me dá para orar, vou orar. O culto que eu vou cultuar, eu vou adorar. Ninguém vai segurar minha adoração, o meu louvor, a minha busca. O momento de oração, eu vou abrir o meu coração e vou orar. Está desempregado, foi me dado tempo para pregar, eu vou pregar, vou evangelizar, vou fazer visita. Precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não importa onde você esteja, esteja com o Senhor. Esteja fazendo a vontade de Deus. No trabalho que você está, não é uma maldição, não é uma perseguição, não é uma luta, é um trabalho que Deus te deu. Você precisa orar, é o que a Bíblia diz, orar pela cidade. Eles precisavam orar pela cidade de Babilônia, para que a cidade tivesse paz, para que eles habitassem em paz. Se há uma tribulação no teu trabalho, se há uma tribulação na faculdade, é porque você não está orando para que a paz se estabeleça naquele lugar. O inferno tem cirandado e você ainda não entendeu que você precisa orar. Você é um peixe no meio do oceano. Se você pegar um peixe lá e for cozinhar o peixe, ou fritar o peixe, e não colocar sal, você vai ver que vai estar insosso. Porque a carne do peixe não se mistura ao sal do mar. E você é diferente. Você é diferente. Você foi colocado, não importa onde você está. Se você foi colocado numa empresa, você precisa orar. Porque lá tem pais e mães de família que precisa daquele emprego, que precisa da sua oração, que precisa do seu testemunho naquele lugar. Se você foi colocado, Deus te colocou numa faculdade, é porque naquela faculdade você precisa ser exemplo. Você precisa granjear para o reino do céu. Como pastor, com seu testemunho. E se te for te dado a oportunidade para pregar. Se for te dado a oportunidade para orar. No seu trabalho, não importa se é leve, pesado, se é chato, se é estressante, você precisa orar por ele. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Aí o Senhor Jesus vem de uma maneira bem profunda e diz: se você tem alguma coisa, fecha a porta do teu quarto, entra e ora. E o exemplo de Jesus, Jesus vivia subindo ao monte e conversando com o Pai. E Deus está à disposição, pronto para ouvir a sua igreja, pronto para ouvir a sua oração. Você jovem que tem 14, você jovem que tem 17, você jovem que tem 21 anos de idade, ora,
Pede a Deus a bênção para o seu emprego, ora pela sua faculdade, ora pelos seus pais, ore pelos seus tios, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus vizinhos, porque depois que morrerem, já foi. Depois que você fizer uma má escolha de um casamento, já foi. Já passou. Agora, aqueles que fizeram escolheram um casamento fora da vontade do Senhor, agora tem que orar por ele. Não é orar somente agradecendo, agora é orar para que Deus venha dar vitória, porque está vivendo em tribulação, porque não escolheu embaixo da oração, embaixo da vontade de Deus. Não quis, fez como os filhos de Israel, saiu fora da vontade do Senhor. Jesus veio e se apresentou para mostrar qual era a perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você reflita com você mesmo. Você sabe realmente qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sim ou não? Pensa com você, responde. Eu garanto que todos vocês que leem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, sabem. E às vezes nós vivemos no meio de uma angústia, de uma aflição. Eu lembro da história de uma mulher que Deus fez uma promessa, que os seus 3 filhos seriam uma bênção. E a mulher, mãe solteira, vivia ela e os 3 filhos, ela fechou a porta da casa e foi trabalhar. Quando ela retornou um belo dia do seu trabalho, ela tinha que deixar os filhos, que os filhos eram pequenos, ela voltou, quando chegou na rua, tinha bombeiro, tinha polícia, e quando ela chegou em casa, que viu que era na casa dela, aí vieram as pessoas tentando confortá-la, tentando conversá-la. Ela falou: eu quero saber, cadê meus filhos? Senhora, a senhora não quer tomar um calmante, um remédio? Não, eu quero saber cadê meus filhos? Infelizmente, houve um vazamento de gás e os seus 3 filhos morreram. Ela falou: eu não quero saber o que aconteceu, eu quero saber cadê os meus filhos. Os homens viram ela desesperada, achou que ela estava agitada, queria dar remédio para ela, falou: eu não quero outra coisa, vocês não entenderam, eu quero saber cadê os meus filhos. Aí conduziram os filhos, porque já tinham sido transportados ao hospital, estava lá no IML do hospital. Quando chegou lá, ela falou assim: eu não quero saber, eu quero saber onde que estão meus filhos. Quando abriram a porta, levou ela já chegou louvando a Deus, chamando os 3 nomes dos filhos dela. Deus me fez uma promessa, e Ele disse que tem uma grande obra na vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, levanta e vamos para casa. As 3 crianças começaram a levantar e começou a tossir. Crente, irmão, irmã, não importa a situação, o importante é com quem você está. Quem você está buscando, em quem você está crendo. A faculdade foi frustrada, o emprego foi frustrado, tiraram muitas coisas de você, mas não pode tirar o Jesus Cristo vivo da sua vida, não pode tirar o Espírito de Deus de você. Você precisa levantar as suas mãos, abrir o seu coração e dizer: eu creio no Deus vivo que fez uma promessa na minha vida. Oh, nakamandas tobokomondécia, lamando comondas subocomondé. Existem muitas promessas de Deus aqui hoje, e essas promessas estão vivas, mas o diabo, o teu adversário, tenta sufocar essas promessas, mas o sangue de Jesus tem poder para te dar vitória, porque Ele morreu por você, e você há de vivenciar as promessas de Deus, da onde você estiver. Aleluia. Jesus disse que Ele estaria contigo. Jesus disse que estaria contigo toda a consumação, até a consumação dos séculos. E Ele está com você. Mas você está com Ele? Você está na oração? Você está na obediência?
Você está na fidelidade? Você está na humildade da palavra dele? Precisamos vivenciar isso. Eu com 13 anos de idade, eu já orava para Deus abençoar a minha família, para abençoar o meu casamento, para abençoar as minhas filhas. Eu já apresentava ao Senhor. Me afastei, passei 4 anos fora. Voltei, lembrei das promessas do Senhor. Continuei orando pelos meus filhos, orando pela faculdade que meus filhos iam fazer, orando pela faculdade que Deus iria me dar, orando pelos ministérios que Deus tinha na minha vida, orando pelas almas a qual Deus iria me usar pela palavra dele, porque a minha fé estava num Deus que tudo pode. A minha esperança é naquele que vive e reina para todo sempre. Jovem, criança, adolescente, aonde está a sua fé? Aonde está a sua esperança? Pode te arrancar tudo que você enxerga, mas não pode te arrancar o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou ao 3º dia, está à destra de Deus. Oh, na camandaramadasto, estebederamadasúbia. Eu vejo em Cristo Jesus ministérios grandes, eu vejo em Cristo Jesus esposas abençoadas, eu vejo em Cristo Jesus homens de Deus para a sua vida. Você tem que tomar posse hoje e dizer: é meu, é meu, é meu, aleluia. Irmãos, você acha que muitos daqueles que caíram em cativeiro, dos filhos de Israel, não tinham esperança em Deus? Você acha que não tinha muitos que estavam indignados por conta dos líderes, mas por falta da má administração dos líderes, por falta do pecado de idolatria de muitos, o povo estava sofrendo, mas ainda tinha os remanescentes. Não estou falando heresia, não, tinha os remanescentes. Quando nós olhamos a história da palavra de Deus, nós vemos que Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eram homens que foram levados para lá, mas mesmo assim permaneceu fiel. Foram homens que permaneceram obedientes à palavra de Deus. Não importa aonde você está, você tem que permanecer fiel a Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha história. Eu estou passando por uma perseguição. Eu estou passando por uma aflição. Eu estou passando por um momento tão difícil. Estou desempregado. Mas Deus está além de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Deus está trabalhando para te dar vitória. Os filhos de Israel, ele disse que os filhos de Israel passou quanto tempo no deserto? 40 anos. 38 foi por desobediência, 2 foi por aprendizado, para receber a palavra de Deus, para entender como eles deveriam viver, que era o plano sacerdotal. Aí, tudo bem, Deus levanta Josué, vai entrar. Depois passaram 7 anos pelejando pelaquela cidade, batalhando pelas cidades, até que se assentaram. Mesmo assim, se você for ler lá no finalzinho do livro de Jeremias, você vai ver que tinha muita terra ainda para ser tomada. Às vezes, Deus vai lá e faz uma promessa: vou te exaltar. A pessoa acha que é no dia seguinte. Não, tem que orar e falar: Jesus, o Senhor vai me exaltar? Senhor, me prepara o meu coração, prepara a circunstância, abençoa as pessoas que serão abençoadas através da minha vida, que o teu nome venha a ser glorificado, que quando o Senhor me colocar lá naquele lugar, que eu venha continuar sendo humilde, e se eu não sou humilde, trabalha no meu coração para que eu seja humilde, para que eu não venha pisar nas pessoas, para que eu não venha maltratar as pessoas, para que eu não venha fazer escolhas. Porque às vezes nós fazemos escolhas, seleções e até acepções. Seleção
Tudo bem, dependendo da situação, se é entre o pecado e viver com Deus, eu prefiro abandonar a aparência do mal. Mas eu não posso selecionar pessoas, porque eu me acho maior do que as pessoas. Então eu preciso orar para que essas coisas venham a ser tratadas, para quando eu chegar lá, as pessoas possam olhar para mim e falar: o quê? Você tem faculdade? Você? Aí a pessoa olha para um jovem, não vou citar nome aqui, mas olha para um jovem, mas você, com aquela moça linda, você, com aquele rapaz, com aquele homem de Deus, eles não vão saber que por detrás de tudo isso teve uma preparação. Já ouviu aquela história? Muitos querem a bênção que você... Muitos querem a vitória que é sua. Mas ninguém quer passar pela preparação que você teve que passar. As pessoas não conhecem a sua história, mas olha para você e vê você pregando uma bênção. Fala: oi, prega uma bênção, mas não sabe que você teve que orar, você teve que se humilhar, você teve que chorar, você teve que chegar com o coração verdadeiro e falar: Jesus, muda o coração daquele jovem, muda o coração daquela jovem, que eles possam tomar posse da palavra e vivenciar. Porque o que Deus tem com você é diferente do que Ele tem comigo. É maior. Aquilo que Ele vai entregar na sua vida é maior. Às vezes nós somos questionados: por que eu passo por tanta luta, por tanta dificuldade? Espera, aguenta aí firme. Aí você encontra com a pessoa 5, 6 anos depois, a pessoa está trabalhando, está bem na empresa, está pregando a palavra de Deus, está pastoreando, a sua esposa é uma bênção, um exemplo de mulher dentro da igreja, mas para isso teve que orar, teve que buscar, teve que aprender. É a jovem que quer um esposo pastor, porém ela é turrona, ela é rebelde. Como que Deus vai dar um pastor, um homem de Deus, para uma mulher que é turrona? Para uma mulher que quer mandar mais do que o marido. Quer bater, se deixar, bate na cara do marido. Não, aí Deus vai lá e vai tratando. Deus vai tratando, Deus vai tratando. Deus teve que tratar com Israel. Jesus Cristo passou 3 anos tratando os apóstolos. Quando ele morreu e que ressuscitou, Jesus já tinha passado 3 anos tratando eles pelo exemplo e pelas pregações. Aí eles já estavam prontos. Pedro, ainda nos últimos instantes da vida de Jesus, ainda foi lá e enfiou a espada e ainda cortou. Oh, Pedro, guarda a espada, olha, que com a espada que fere, com a espada será ferido. Opa! Então, nós precisamos aprender o caminho da humildade e da simplicidade. Ah, me falaram um monte, eu vou falar mais ainda. Pisar em mim, eu vou pisar mais. Me desprezar, eu vou desprezar mais ainda. Se as coisas não for do meu jeito, não. Esquece isso. Esquece isso. Israel, por causa das escolhas deles, eles sofreram. Jesus nos mostrou um outro caminho. Um caminho que eu tenho que ceder. Eu tenho que me humilhar. E o Senhor tem falado comigo essa semana muito sobre as pessoas que estão à nossa volta. Eu estou dirigindo e estou meditando, e o Senhor tem falado muito sobre isso. As pessoas que Deus coloca conosco, do nosso lado, próximo a mim, próximo a você, são pessoas que são necessárias para que Deus mude aqui. Às vezes a gente olha a pessoa e fala: eu vou me citar como exemplo. Tá? Pastor Jorge é estúpido, é bruto, é ignorante, é chato, é quieto demais, fala demais, fala de menos, é briguento. E coloca um monte de título, mas é necessário. É necessário. Porque no céu nós iremos morar com pessoas diferentes de nós. Se nós não soubermos viver aqui na terra com os nossos irmãos, como que iremos aprender a viver lá no céu? E Deus estava falando usando Jeremias: onde na terra que vocês estão, vocês vão ter que conviver lá.
Vocês vão ter que constituir família, morar, porque vocês vão ficar 70 anos lá. 70 anos. E às vezes queremos que as pessoas mudem, mas quem tem que mudar somos nós. É a primeira pessoa do singular, quando você declara. Qual é a primeira pessoa do singular, quando você declara? Eu. Sou eu mesmo que tenho que mudar. Sou eu. Eu tenho que prestar atenção. Eu trato A bem, B eu trato mal. C eu levo para minha casa. D não quero nem olhar na cara. Eu não estou dizendo para levar todo mundo para a casa de vocês. Nem vai caber. Mas o que eu estou dizendo, nós temos que orar por todos, abençoar a todos, conviver com todos, glorificar a Deus pela vida de todos e amar a todos. É difícil? Mas é o céu. É o céu. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. O que é isso, pastor? É só na oração? Não, na convivência também. Quando nós lemos lá a palavra de Deus diz, João, né? João, pregador do amor, o mensageiro do amor, ele diz que o amor de Deus é esse, que eu dê a vida pelo meu irmão. Você responde para você mesmo. Faz quanto tempo que você não ora pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus patrões, pelos seus companheiros? Faz quanto tempo que você não ora para que Deus abençoe o filho de vocês? Eu sou jovem. Faz quanto tempo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci uma pessoa, não vou citar nomes, tá? Há muitos anos atrás, eu tinha uns 19 anos, hoje eu tenho 43. Eu tinha 19 anos, 24 anos atrás. Ele leu Mateus 24 e 25. Entrou em desespero. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ganhava super bem, uma empresa, estava numa empresa top, ganhava bem, sustentava a família, ia para a igreja, adorava a Deus, entrou em desespero, foi lá e pediu as contas. Pediu as contas porque Jesus ia voltar, e Jesus ia voltar logo, e entrou em desespero, vendeu a casa que tinha, largou o emprego, foi morar em um outro município. E o tempo foi passando, Jesus não voltou, a família passando dificuldade, teve que trabalhar, fazer bico e mais dificuldade, e nada de arrumar emprego, tinha um caminhão, teve que vender o caminhão, e foi perdendo tudo, se não fosse a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que Jesus pode voltar agora, mas ele pode voltar daqui 10, 15, 20, 50 anos. O que nós precisamos fazer? Não importa o tempo em que Jesus vai voltar. Não importa as circunstâncias que nos envolve. O importante é com quem nós estamos. Nós estamos com Deus. Nós estamos com Jesus. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Se Jesus voltar hoje, e você souber que ele vai voltar 10 horas da noite, o que você faria diferente? Muitos falam, eu iria despedir toda a minha família, eu amaria, diria para as pessoas que eu amo todo mundo, eu dobrava o meu joelho no chão, ia passar as 2 horas em oração, eu ia, aí muitos viram e falaram, não ia mudar nada, porque eu estou esperando ele a voltar em qualquer momento. Nós precisamos entender. Você que é solteiro, quem é solteiro, diga graças a Deus. Quem é casado, diga aleluia. Nossa, que aleluia triste. Vou perguntar de novo. Quem é solteiro, diga graças a Deus. Quem é casado, diga aleluia. Só irmão, agora sim, mais animado. Glória a Deus. Nós precisamos dar graças a Deus, glorificar a Deus, orar a Deus pelos nossos cônjuges,
viver com os nossos cônjuges, pensando, agindo e dizendo, ele é uma bênção, ela é uma bênção. Os solteiros, todos os solteiros aí, já ora. Jesus abençoa meu esposo ou minha esposa, abençoa os meus filhos. Senhor, meus filhos serão uma bênção. Meu esposo vai ser uma bênção. Eu serei uma bênção para o meu esposo, para a minha esposa. O meu trabalho vai ser uma bênção. O meu pastor é uma bênção. Os meus irmãos é uma bênção. O Senhor vai preparar amigos abençoados para me ajudar. Não importa, não quero saber se está uma treva, se está um deserto, se está um calabouço, se está... Não importa a situação, chama Deus para a situação e diga, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, vai ser uma bênção. O meu trabalho é uma bênção, irmãos. A minha família é uma bênção. A faculdade que eu fiz foi uma bênção. Os cursos que Deus preparou para mim foi uma bênção. Porque eu chamei a bênção de Deus para a minha vida. E tudo isso que Deus fez na minha vida não é maior do que Deus. Deus é maior. Ele é maior, Ele continua sendo o Senhor de tudo. Até um ano, 5 meses e 20 dias que eu passei desempregado, foi uma bênção. Nós precisamos vivenciar isso. Então saia daqui dizendo, glória a Deus, eu vou orar pela minha terra, eu vou orar pelo meu trabalho, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelo meu lar, eu vou orar pela minha casa, não importa se seja um barraquinho de madeiro, não importa o que seja, vou buscar a Deus, a louvar a Deus, a agradecer a Deus e vivenciar as promessas de Deus. Até a faculdade que foi frustrada, Senhor, a faculdade foi, Senhor, mas a próxima vai ser uma bênção. Eu estou fazendo uma faculdade, minha faculdade é uma bênção. E essa faculdade será uma bênção para a glória do teu nome. O meu trabalho já foi. O próximo vai ser mais abençoado ainda. Deus não está preocupado se você tem 50 anos e está desempregado. Deus não está preocupado com isso. Porque Ele vai lá e abre uma porta. Ele abre a porta. Ah, pastor, eu estou lá, estou com mais de 50 anos, estou solteiro, solteira, eu queria casar, mas perdi a esperança. Então, se desviou, porque a esperança é Jesus. Ela morreu, ressuscitou até. Ah, Jesus está vivo, então, Jesus vai me dar. Eu conheci uma senhora com mais de 60 anos, ela disse, Deus vai preparar um varão para mim, e vai ser uma bênção. Aí veio um missionário, passeou por ali, começou a pregar a palavra de Deus, os ânimos começaram a se agradar e deu casamento. Mais de 60 anos de idade. A mulher não casou? Então Deus ainda há dia para você. Na terra do cativeiro. Porque Jesus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eis aí os teus filhos, Senhor. Senhor, não importa qual foi a promessa que os profetas falaram para eles, não importa qual foram as palavras